pastor. Vamos chamar aqui ao púlpito o nosso querido irmão, seminarista Zaf, para pregar a palavra. Muito bem-vindo, seminarista Zaf. Obrigado. Tá bom. Vou aproximar aqui. Vida de quem é alto não é muito fácil não, meus irmãos. Cumprimento a amada igreja com a graça e paz. Amém? Estou muito feliz de poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Agradeço a pessoa aí do Março Alonso, pastor nessa comunidade. Também ao presbíteros, o conselho dessa igreja, por essa responsabilidade. Também agradeço alguns amigos que estão aqui também, minha esposa, minha linda esposa que me acompanha sempre aí. Irmãos, acredito que vocês não vão se assustar com o tamanho da minha barba, porque vocês já viram o Diego pregando aqui, né? Então, tá tranquilo relacionado a isso também. Quero convidar vocês a abrirem a palavra do Senhor no Salmo de número 13, como está exposto aqui. Salmo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim e responda-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte, para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e não se alegre os meus adversários se eu for abalado. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque ele me tem feito muito bem. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por essa palavra. Obrigado porque nós temos a oportunidade de ouvi-la, de compreendê-la, Senhor. Obrigado realmente por isso que o Senhor nos dá em nossas mãos, Senhor. E eu peço a Ti que no momento dessa leitura, nos cânticos que a gente já cantou, nos textos que nós lemos, o Senhor possa nos transformar, Pai, e edificar a Tua igreja para a glória e o nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. É em nome de Jesus que eu faço essa oração. Amém. E amém. Irmãos, não é de hoje que a gente sabe que a gente passa por muitas dificuldades, angústias e tristezas e problemas na vida. Eu acho que está muito claro para a gente que, de fato, essa jornada que a gente tem aqui vai ser difícil. E mesmo sendo uma jornada em Cristo Jesus, a gente passa por complicações. Nosso irmão, e que eu tenho muito apreço de chamar de amigo, o André Minsen, que está pastoreando a congregação, perdeu a irmã dele na semana passada por um câncer, com apenas 50 anos de idade. E talvez por esses momentos de angústia e tristeza que a gente passa, a gente questiona algumas coisas, a gente pergunta algumas coisas, ou a gente responde por mera coerção, talvez que a gente passa, ou mero relacionamento que a gente passa na igreja, e a gente se esquece de que esse Deus, esse Senhor, esse soberano, de fato, ele está muito próximo de nós. E é necessário nós compreendermos essa relação íntima, íntegra, próxima com esse Senhor, com esse Deus. É por isso que, antes da gente
compreender de fato a exposição, a gente ter essa exposição desse texto, é importante a gente saber que esse salmo, ele é uma oração. De fato, a gente percebe que Davi, ele escreve essa oração e é um relato de alguma situação que ele está passando em sua vida. E algumas pessoas, alguns comentaristas, têm as suas discussões a respeito de qual situação que Davi está relatando aqui, mas é importante entender que era uma situação de tremenda tristeza e angústia. Talvez a perseguição por conta do seu filho Absalão, ou dos filisteus, ou aquela revolta de Seba contra Davi. A gente sabe que de fato algo estava acontecendo aqui que proporcionou essa angústia. Mas ainda a gente tem outro elemento muito importante aqui para entendermos esse salmo, que ele é uma canção. Essa epígrafe que está em cima, que está em itálico nas nossas Bíblias, ela não é um título colocado por qualquer pessoa, é canônico, é do texto hebraico, está lá. E diz que essa oração foi entregue a um mestre de canto, para pensar que era uma música cantada. Até quando, Senhor? Até quando? A angústia de Davi, a angústia, a sua tristeza, estava sendo colocada em cânticos, como algumas músicas que a gente canta aqui, como o hino 71 que a gente canta aqui também. Se sofrimento te causei, Senhor. A gente canta essas músicas, a gente mostra essa angústia ao Senhor. E outra característica importante para a gente entender esse salmo, eu acho que esse está mais claro para nós, é que é um lamento. É que é uma exposição de uma tristeza. De alguém que chegou ao Senhor, de alguém que chegou em oração, que expôs suas emoções, que expôs suas tristezas, suas mazelas, daquilo que estava vivendo naquele momento a Deus. Está dentro dessa classificação de salmos que a gente chama de salmos de lamento, salmos de momento de tristeza. É por isso que o tema dessa exposição é no momento da angústia. O que nós costumamos fazer nesse momento da angústia? No momento de alguma tristeza, no momento de alguma perda de um ente querido, o que nós fazemos? Qual é a nossa resposta ao Senhor? Ou talvez, e ainda melhor, olhando para esse salmo, quais são as nossas perguntas? Quais são os nossos questionamentos? Qual é a situação interna do nosso coração, da vida que a gente passa, nesse momento da angústia? Para esse Deus, para esse Senhor. E esse clamor de angústia, entrando no texto, nós vemos 4 vezes o salmista Davi usando uma expressão, dizendo: até quando? Até quando, Senhor? Ele começa a questionar por conta dessa angústia. E no momento dessas angústias, a gente começa a perguntar algumas coisas. A questão é, e que é diferente, é que Davi ele usa até quando e não por quê, Senhor. É muito importante a gente notar essas construções, até mesmo de uma oração, até mesmo de uma canção, de um lamento. Porque ele usou um elemento temporal, de tempo. Até quando, Senhor? E não um porquê. Isso demonstra que Davi está mais interessado, especificamente, na quantidade de tempo que o Senhor vai permitir que aquilo aconteça. E não nas motivações. E não no porquê. Isso mostra como Davi, ele tinha uma realidade, uma perspectiva de que isso iria acontecer inevitavelmente. Mostra realmente como essas consequências da vida, essas consequências até mesmo internas, mostram como nós somos vulneráveis, como ele de fato estava sendo submetido àquela situação. Ele não mostra o porquê. E normalmente a gente faz isso. Mas por quê? A gente está falando de um líder político, de um rei, de alguém que representava a nação. Talvez Senhor, será que eu pequei em algum lugar? Será que é alguma situação, algum senso que eu levantei aqui de maneira errada?
Essa é uma realidade apresentada dentro de um salmo que fala muito sobre os nossos corações. Mas por que, Senhor, isso está acontecendo? Por que minha irmã foi embora tão cedo? Por que eu perdi esse emprego? O até quando mostra essa inevitabilidade dos dias maus. Mostra como o nosso olhar está acima daquilo que é circunstancial. Mostra como Davi está interessado, Senhor, até quando? Porque realmente o negócio aqui está difícil. E essa é uma expressão muito clara. A gente que lê a Bíblia, a gente vai saber que por muitas vezes em alguns salmos de lamento, a gente vê esse termo. Até quando? Alguém que de fato está submetido a essa soberania de Deus, a esse senhorio, que sabe que mesmo que tempos difíceis, tem mostrado algo do Senhor. Por isso, até quando? Ele repete isso 4 vezes. E o primeiro até quando, ele diz, até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Aqui demonstra como a angústia é tão profunda, essa situação é tão difícil que Davi está passando, que ele pensa que o Senhor esqueceu dele. E meus irmãos, vamos pensar um pouco aqui sobre essa realidade de um judeu que vive realmente todos os dias sabendo que é Deus que tem que cuidar de cada detalhe da vida dele. Mas nesse momento da angústia, nessa tristeza profunda, existe um acesso a essa fé, a essa compreensão dele, que faz até mesmo, chega ao ponto dele olhar e falar, esse Deus esqueceu de mim. Esse Senhor não se lembra de mim, da minha vida. Ele não se lembra de mim. Olha o que está acontecendo para a minha vida. Esse momento de tristeza, ele chega ao ponto de, mesmo sabendo que uma trajetória histórica, mesmo lembrando de um Deus que tem cuidado de um povo, mesmo sabendo de um Deus que fez esse povo sair de uma escravidão, que se manifestou num monte, que em determinado momento era uma coluna de fogo e depois era uma coluna de nuvem para esse povo. Esse momento de angústia chegou ao ponto dele se esquecer. Deus se esqueceu de mim, na verdade. Esse Deus não se lembra de mim. E aqui talvez cabe a gente olhar um pouco também, como eu disse, sobre essa oração para as situações das nossas vidas. Talvez a gente se pergunte, Senhor, quanto tempo eu ainda tenho que passar por esses momentos de angústia? Quanto tempo eu ainda vou ter que orar? Quanto tempo eu ainda vou ter que perseverar para que a minha família se volte para o Senhor? Quanto tempo eu tento ainda superar, passar nesse concurso, passar nessa faculdade? Quanto tempo eu tenho essas lutas com o pecado? Quanto tempo essa dor do luto ainda vai ficar no meu coração? Talvez a gente acabe compreendendo, o autor da criação, ele se esqueceu de mim. Esse ser, Deus, poderoso, todo-poderoso, que arquitetou todo o universo, ele não teve memória suficiente para lembrar de mim, para lembrar das minhas tristezas. E o salmista usa outro até quando. Ele diz, até quando, Senhor? Ele vai aumentando, ele vai trazendo mais elementos. Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Irmãos e minhas irmãs, a face do Senhor era o ápice do encontro com Ele. E a gente ainda tem um registro em Êxodo 33, 20, que diz que nenhum homem viu a face do Senhor e sobreviveu. Por que Davi está falando aqui que o rosto do Senhor está se voltado contra mim? Contra ele, contra essa situação? É que ele sabe, ele estava expressando que Deus deixou de abençoá-lo. Essa ideia de Deus virar o rosto demonstrava uma ideia de desprezo. Eu não quero mais olhar para você. Essas expressões, normalmente, elas estão voltadas para algumas situações de juízo. No livro de Isaías, capítulo 8, verso 17, o Senhor usa a mesma situação. Eu me virei o rosto contra este povo. Eu me viro o rosto contra os teus pecados.
contra essas transgressões, demonstrando essa ideia de desprezo. Eu não consigo mais olhar para você. A gente sabe muito bem disso quando a gente briga com alguém, quando discute com alguém, fala, não quero nem olhar na sua cara mais. A gente tem essa perspectiva. Talvez Davi também possa estar demonstrando, ecoando aquela ideia da bênção do Senhor, aquela bênção de Moisés para Arão, que o Senhor levante o rosto sobre ti, mostrando que o Senhor está de fato em prol do seu povo. Davi está falando, o Senhor voltou o rosto contra mim. Até quando esse rosto vai virar contra mim? Até quando o Senhor vai me olhar com desprezo? E é interessante que talvez um senso comum cristão, principalmente nosso, que está há muito tempo na igreja, que está nessa convivência todos os dias, a gente vive talvez, com uma perspectiva de um Deus que é abençoador, somente quando Ele concede aquilo que a gente deseja. De fato, Deus tem a característica de abençoador se essa bênção está comigo. Não, de fato, Deus é bom. Olha o que aconteceu na minha vida, né? Comprei tal coisa, conquistei tal coisa. Deus é bom. Aconteceu dádivas, bênçãos, muitas coisas. Deus é bom. O problema é que esse Deus que é bom por conta dessa característica de ser um Deus abençoador, quando a angústia ela bate na porta dos nossos corações, da nossa vida, Ele deixa de ser abençoador. Porque Ele só tem esse caráter se de fato Ele nos abençoa. Isso talvez é o que nós dizemos. Isso talvez é uma atitude nossa. Essa possivelmente é a situação que tem passado no coração desse rei. Até quando o Senhor esquecerá de mim? Até quando teu rosto estará virado contra mim? No livro do C.S. Lewis, na Anatomia de um Luto, ele conta a história, o relato do seu coração, depois de algumas perdas, principalmente da perda da sua esposa. E eu quero ler um trecho que cabe bem nesse momento. Ele diz o seguinte: quando você está feliz, mas muito feliz, não faz nenhuma ideia de vir a necessitar dele, o Senhor. Mas você está tão feliz que se vê tentado a sentir suas reivindicações como uma interrupção. Se você se lembrar e voltar a Ele com gratidão e louvor, você será, ou assim parece, recebido de braços abertos. Mas volte-se para Ele quando estiver em uma grande necessidade, quando toda outra forma de amparo for inútil, e o que você encontrará? Uma porta fechada na sua cara, ao som do ferrolho sendo passado 2 vezes do lado de dentro. Depois disso, silêncio. Bem que você poderia dar as costas e ir embora. Quanto mais espera, mais enfático o silêncio se torna. Não há luzes nas janelas. Talvez seja uma casa vazia. Será que algum dia ela chegou a ser habitada? Assim pareceu certa vez. E essa semelhança era tão forte quanto agora. O que isso pode significar? Porque em tempos prósperos, ele mais parece um comandante que protege, e em tempos conturbados, sua ajuda é tão ausente. É lógico que a gente sabe que Lewis aqui, ele está demonstrando a angústia de seu coração por conta do luto. E ele não está caracterizando Deus. Mas a dor, de fato, que nós passamos e nós sentimos, principalmente aqueles que já perderam um ente querido, talvez pais, mães ou filhos, sabem que essa angústia é tamanha que nos faz pensar dessa forma. Por que parece que esse Deus às vezes está trancando a porta 2 vezes na nossa cara? E um silêncio tamanho que a gente não consegue suportar. Por que parece que esse Deus, em momentos de bênção, Ele é um Deus protetor, cuidador, que providencia todas as coisas, mas nos momentos de angústia Ele está tão distante? E é lógico que talvez isso fala muito mais sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, do que Deus é. Isso fala muito mais a respeito do quanto o que é circunstancial alcança a nossa vida, do quanto o Deus poderoso, que é eterno, é.
E o salmista ele continua. Ele usa mais um até quando. Até quando, Senhor, eu vou estar relutando em minha alma? É interessante que ele começa com o Senhor. Senhor, até quando o Senhor vai esquecer de mim? Até quando o Senhor vai virar o rosto contra mim? E agora ele volta para ele. Ele volta para o seu coração. Senhor, até quando eu vou ficar relutando aqui na minha alma? Se eu de fato já percebo que o Senhor se esqueceu de mim, se de fato eu já percebo que o Senhor já está com o rosto virado contra mim, eu vou tentar fazer alguma coisa. Eu vou tentar internamente relutar, travar uma batalha, conquistar alguma coisa para sair dessa situação. Essas são as expressões daquilo que acontece internamente dentro de nós, nesses momentos de angústia. Ele tenta lutar com as próprias forças. A alma é o elemento que ele usa de maior intimidade do ser humano, de maior compreensão, é aquilo que realmente é imprescindível. É o espírito, é a alma. Ele está falando internamente, a dor alcança essa geografia, esse espaço dentro de nós que não tem cálculo lógico. Não existe uma construção lógica para a gente poder entender isso. E ele fala, até quando eu vou relutar em minha alma? E normalmente é isso que pensamos. Normalmente é essa situação que a gente vai começar a fazer algo, tentar achar com as nossas próprias forças, as nossas próprias saídas. Eu quero sair dessa angústia, eu quero sair dessa tristeza, de alguma forma eu vou tentar fazer isso. Irmãos, fica muito bem claro, até mesmo na leitura desse salmo, que a gente vê esse relato de angústia que entra até como um ruído nos nossos ouvidos, um negócio meio dolorido, de um salmista. Como é que ele fala isso, né? A gente tem que entender que as feridas do coração não podem ser curadas sem esse auxílio divino. Senhor, até quando eu vou relutar com isso? Essa luta ela vai ser interminável se o Senhor não se envolver, se o Senhor não Talvez a gente passe por isso. Como eu disse antes, algumas lutas contra o pecado, elas são evidenciadas. Algumas lutas nas nossas vidas, elas são muito claras. E até quando a gente vai tentar fugir dessas dores, fugir desse pecado e não vai conseguir? E talvez a gente já buscou a solução em alguns medicamentos, talvez a gente já pagou curso, até já pensou em tirar a própria vida como algum tipo de solução. Só que nada disso vai resolver o problema, se não for o Senhor. E aqui, meus irmãos, quero deixar bem claro que nós não somos contra essas questões. Elas são muito importantes nas nossas vidas. A gente precisa daquilo que o Senhor deu como uma criatividade para o ser humano, dessas matérias. A questão é que a gente não pode centralizar os nossos corações achando que essa, de fato, é a solução final das nossas vidas. Relutar por nós mesmos. Nós estamos tratando de uma matéria. Nós não estamos tratando de uma área. Nós estamos tratando do Senhor, daquele que criou todas as coisas. E ele finaliza o seu último até quando? Ele diz, até quando o Senhor exaltará o inimigo? E agora, já que passou de Deus, passou das minhas lutas internas, existe um externo também, existe pessoas, existe um outro contexto. Até quando esses inimigos, eles vão me humilhar? Davi, ele, com essa posição política de um rei, ele sabia que de fato essa angústia trazia humilhação para ele. E ele diz que o seu adversário está usando dessa situação para zombar e humilhar sempre dele. E a gente pode ter duas perspectivas aqui, entender melhor. Primeiro, a gente sabe que aqui, como eu disse, um líder político serviria de ferramenta para os inimigos, para os adversários, dizendo que esse povo estava enfraquecido, porque o rei dele era triste e angustiado. Olha esse rei deles aí, não consegue fazer nada. Onde que está o seu Deus? Não foi ele que abriu o mar? Você com essa angústia, você com essa tristeza? Mas alguns outros comentaristas também,
e os nossos reformadores, alguns compreendem que pode-se observar também uma relação maligna aqui, do diabo. Como se Satanás alcançasse o seu alvo, de trazer as tentações, de fazer que isso descesse para o coração e mexesse com essa estrutura da fé, fazendo aqueles que creem questionar esse Deus. Esse último, até quando, pode ser uma apresentação final dos outros resultados. Um Deus que se esquece, que vira o rosto, um homem que passa por tristezas e angústias, fraco, vulnerável. E agora um povo que é humilhado e o inimigo que é exaltado. A gente pode compreender isso aqui, tem vários relatos da Bíblia. É só a gente ler o livro de Jó, como de fato essa tristeza e esses momentos de angústia tem que ser compreendido da maneira correta. A gente sabe que é o Senhor que tem permitido. Permitiu que tudo acontecesse na vida de Jó, até mesmo Satanás alcançar a vida dele. E essa é uma construção muito clara nesse salmo. Um Deus que aparentemente, na visão do salmista, se esquece e vira o rosto. Uma alma que constantemente está tentando escapar dessa angústia por si próprio. E um povo, os adversários, que olham para aquilo e falam, de fato, esse Deus não é nada. É uma humilhação. Nesse momento, parece assim, lógico que a gente lê e fala, esse negócio aqui é triste demais. Só oração aqui para um cristão pela madrugada. Não existe um negócio desse. Mas Davi está orando. Ele continua a orar. O processo da oração vai vir nas palavras, vai vir nas histórias, vai vir nas compreensões. E parece aqui que nesse momento Davi está declinando, caindo mais ainda. Depois de reconhecer todas as coisas, versos 3 e 4, parece as últimas palavras do salmista. Sabe alguns filmes que a gente acaba assistindo, que o personagem está morrendo, está dando seus últimos suspiros, começa a dizer algumas palavras, começa a dizer algumas coisas, e aquele momento a gente já sabe, ele vai morrer. O filme já traz essa perspectiva para a gente. O Salmo está fazendo isso. E ele diz, Senhor, olha para mim e responde-me, Senhor. Olha para mim. Olha tanto que Davi, ele faz essa oração clara, bem construída. O Senhor que está com o rosto virado, por favor, olha para mim. Parece que ele entra em desespero por conta dessa angústia, dessas dores. E quando não se tem essa resposta imediata, clara dessas situações, essa angústia parece cada vez maior, cada vez mais tomar os nossos corações, como tomou o coração do salmista. E esse pensamento sobre um Deus negligente aumenta ainda mais. Olha para mim, Deus. E Calvino, ele tem uma perspectiva, um comentário incrível sobre essa parte. Ele diz que primeiro Davi ele pede para olhar e depois responder. Senhor, olhe para mim e responde-me. Porque se de fato Deus não tivesse olhando para ele, de nada valeria seus pedidos de socorro. Já tentou pedir alguma coisa para alguém que está de costas? Tanto que parece que a pessoa não está dando importância para você. Você fala, toca talvez a pessoa e quando ela te olha, você pede alguma coisa. Davi está falando, Senhor, eu preciso disso. Eu preciso que você olhe para mim. Quem é pai e mãe, talvez vai ter mais clara essa imagem. Quando a criança, seu filho ou sua filha está brincando num quarto, e aí o pai ou a mãe vira para o outro e fala assim, vai lá e corre o olho sobre o menino lá. Aí vai lá alguém, olha, a criança olha para o pai, não tem palavras, não tem abraço, mas mostra a maior segurança do mundo. Você não faz nada, você só olha para saber se está tudo bem. Talvez essa é a imagem simples que a gente tem que entender aqui. Davi precisava entender isso. Nos momentos de angústia a gente precisa entender isso. De um pai que está olhando para a gente. Senhor, eu preciso
me sentir seguro. Eu preciso entender que o Senhor tem olhado para mim, mesmo nesse momento de angústia. E é por isso que fala muito mais sobre nós do que sobre quem Deus é. Por isso que o salmista continua. Ele diz: Senhor, ilumina os meus olhos. E talvez uma melhor tradução para essa expressão seria um pedido de fôlego. É difícil a gente compreender isso por conta do que está traduzido, mas o termo está pedindo sobre algo que está se perdendo, que está indo. Igual eu falei sobre o exemplo do filme, alguém que está fechando os olhos para morrer. E ele está pedindo para o Senhor abrir novamente, trazer esse fôlego, essa vida, ressuscitar. Senhor, ilumina novamente os meus olhos, porque de fato eu preciso enxergar e ter segurança nessa vida. Senhor, ilumina, porque essa dor vai me levar à morte, vai me levar à angústia, vai me levar a algo que talvez nem eu consiga compreender. E novamente Davi, ele usa o meu inimigo aqui. Ele diz no verso 4, para que eu não verso 13 ele finaliza: para que eu não durma o sono da morte. O verso 4 ele diz: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele. A ideia é realmente de alguém estar morrendo aqui. E ele diz: Senhor, eu preciso que o raiar dessa luz chegue aos meus olhos para compreender que o Senhor está comigo. Porque essas situações não apresentam isso. Se Deus não abençoasse, o inimigo teria motivo suficiente para o escárnio, para a zombaria. Cadê o seu Deus? E esse é um meio da oração que, se acabasse aqui, a gente falaria: o negócio está tudo perdido. Davi, ele realmente, essa angústia tomou conta do coração dele. Provavelmente ele tomou atitudes que a gente não consegue imaginar. Porém, o verso 5 e 6 é uma reviravolta muito grande. É um negócio que parece que até que foi costurado aqui. Que Davi, ele orou, e depois alguém foi lá e colou em cima isso aqui, esses 5 e 6. Não estou dizendo que é isso que o texto aconteceu, que aconteceu no texto, tá, meus irmãos? Estou falando que parece a nossa leitura. Porque está declinando. Ele está indo para um negócio muito profundo, uma angústia muito triste. Um negócio que parece que não vai sair desse lugar, e o negócio muda da noite para o dia. O avião que estava naquela turbulência toda lá, saiu da nuvem e continua planando, normal. Aquele protagonista do filme que está morrendo, quando todo mundo está indo embora, a gente olha para trás, ele está ressurgindo, revivendo, acordando, tossindo depois de ter afogado, e a esperança volta. É interessante, meus irmãos, como esse momento é importante para isso. Porque a gente não sabe se de fato o negócio mudou, a situação mudou naquele momento. A questão é que o salmista mudou. Ou talvez as palavras da sua boca expressaram o seu coração naquele momento de uma maneira diferente, de não permitir que isso continuasse, de não permitir que essa angústia falasse a respeito do Deus dele, do Deus Criador. Porque ele diz no verso 5: mas no tocante a mim, quanto a mim, é incrível como que ele recobra essa decisão. O Senhor esqueceu de mim, o Senhor virou o rosto contra mim, eu não consigo lutar mais, os meus inimigos ficam zombando contra mim, o diabo talvez prevaleceu, eu estou morrendo, se não iluminar não vai dar nada certo. E para, e ele diz: no tocante a mim, mas quanto a mim. Parece até outra pessoa. Muitas coisas devem ter passado na cabeça de Davi e a gente não sabe o que aconteceu. Mas no desespero, na angústia, ele decidiu confiar. E isso, meus irmãos e minhas irmãs, é só uma atitude concedida pela fé. Não tem cálculo lógico nisso aqui.
Não tem coisas que a gente pode começar a anotar e calcular para saber como que a gente vai poder sair disso, como que Deus vai mudar essa situação agora e reverter para que ou como eu posso fazer isso. Não, isso aqui é uma atitude somente daqueles que conseguem ter certeza daquilo que não conseguem enxergar. É só uma atitude feita pela fé. E é tão incrível essa reviravolta de Davi, é tão incrível essa mudança, é tão incrível essa decisão de ter fé nesse momento, de saber que esse Deus não abandona, que ele diz que o meu coração se alegra na tua salvação. E esse verbo ele pode ser traduzido numa realidade do futuro, numa consequência direta daquilo que o salmista desejava. Ou seja, no dia do livramento, no dia que essa angústia for finalizada, no dia que esse momento não mais me trazer tristeza, ou essa situação conseguir ser superada, essa dor conseguir ser curada, que o meu coração se alegra ao invés de ser ingrato. Que o meu coração, ao invés de falar, o Senhor poderia ter feito antes, falou assim, obrigado, Senhor. Que o meu coração, ao invés de ficar reclamando por tantos momentos, que o Senhor permitiu que isso acontecesse, a ideia de tempo, até quando, de tantos momentos que isso aconteceu na minha vida, eu realmente respondo ao Senhor, Senhor, obrigado porque o Senhor me tirou disso. E mais uma vez, isso só tem como ser pela fé. De forma humana, isso é coisa de gente boba. A sociedade vai olhar para isso, mas é povo bobo, né? Fica sofrendo e diz que crê num Deus que é providencial. É só uma atitude feita pela fé, meus irmãos. E aqui, mais uma vez, é incrível, porque Davi, suas últimas palavras desse salmo, ele diz, eu cantarei, eu vou cantar, eu vou me alegrar. Por quê? Porque o Senhor tem me feito muito bem. Aonde, meus irmãos? Aonde que Deus tem feito muito bem? Talvez essa seja a pergunta aqui, como assim, uai? Está sendo perseguido, está sendo angustiado, parece que Deus se esqueceu de você e ainda continua dizendo que Deus te faz bem. Só que a questão é que manda, no texto, vai reger, é o verbo, é a ação. Eu cantarei, porque o Senhor tem feito muito bem. Davi ele não olha para a lógica temporal da vida dele, talvez de 50, 60 anos, que a gente acaba calculando nas nossas vidas. Davi enxerga aquilo que Deus tem feito de maneira eterna, ao longo da história. Eu cantarei. E talvez aqui seja uma expressão que a gente não costuma muito usar, que os nossos irmãos pentecostais usam, falando sobre a ideia de apoderar de algo. Uma ideia de determinismo, eu determino que o Senhor vai fazer isso na minha vida. Eu determino que agora o Senhor vai mudar essa situação. Mas aqui não é uma questão determinista, uma questão nossa para Deus. É uma questão de Deus para nós. A promessa de alegria, de cantar, de livramento, não está no fato daquilo que Deus também pode fazer agora, mas que Ele já cumpriu em Cristo Jesus no futuro, uma vida alegre com o Senhor. E talvez surjam algumas perguntas para nós nesse momento sobre o que esse texto tem a ver com Jesus. Porque só tem um salmista que fica reclamando, falando que Deus se esqueceu dele. Onde que está Jesus nisso? Como é que a gente pode enxergar? Tem um autor, que incrível que pareça, quem me apresentou foi o professor aí, o Marcelo Alonso, chamado Palmer Robertson. Eu acho que vocês já ouviram falar dele também. Que diz que Davi, ele é essa representação messiânica aqui. Ele é um rei ungido, o rei perseguido, a dinastia que não cessa, o governador da cidade santa. Ou seja, nós estamos falando sobre Jesus. Nós estamos falando sobre Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, não tem como nós olharmos para o verso 1. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? E a gente não se lembrar daquele texto, até qual a gente leu aqui, Deus meu, por que me desamparaste? Não tem como a gente lembrar do nosso Senhor lá naquela cruz e não saber dessas palavras. Até quando? E Ele dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Não tem como nós olharmos para o verso 2
enquanto eu estarei relutando a minha alma e não lembrarmos da palavra do próprio Jesus, se possível, passa de mim esse cálice, Senhor, no momento de oração, no momento de angústia. Não tem como nós olharmos para o verso 4, onde os inimigos estão zombando, humilhando, e não lembrarmos das palavras que foram ditas a Jesus naquela cruz. Mas se tu é filho de Deus, desce daí. Não tem como nós lermos esse verso 5 e 6, que se alegra nesse momento, sem nos lembrarmos de Jesus dizendo: seja feita a tua vontade. Seja como tu queres, Senhor. Esse salmo é sobre Jesus. Esse salmo aponta para Ele. Mostra que, como nesses momentos de angústia, nós estamos realmente, de fato, levados. Passamos por isso de maneira inevitável. Mas no momento da angústia, qual é a nossa resposta? Eu quero trazer 3 aplicações para nós, meus irmãos. A primeira é saber que o sofrimento é inevitável. E isso talvez não vai ser uma coisa prática, como uma receita de bolo que você vai sair daqui e vai começar a fazer as coisas na sua casa, com a sua família. Não, aqui é uma ideia de reflexão abstrata para você ter na sua mente, no seu coração. O sofrimento ele é inevitável. A gente vai ter aflição mesmo, a gente vai passar por sofrimento mesmo. A questão é, como que a gente vai responder a isso? Nós devemos nos lembrar que não há sofrimento ou angústia que nós passamos aqui nessa terra que possa ser comparada à dor que Jesus passou. Ele sabe melhor dessa dor. Ele sabe melhor dessa angústia. Ele levou isso sobre si. E é a Ele que nós devemos recorrer. Mais uma vez citando C.S. Lewis, ele diz que o sofrimento ele é um megafone de Deus para um mundo de homens surdos. Para pessoas que não têm enxergado quem é Deus. É necessário nós entendermos isso. Em primeiro lugar, que o sofrimento ele é inevitável. Em segundo lugar, nunca deixe de recorrer ao Senhor nesses momentos de dor. Irmãos e irmãs, é necessário nós entendermos que o Senhor não virou a face contra nós. Mesmo na raiva, mesmo naquele momento que você fala, esse Deus não me ama, esse ama não cuida de mim, ore. Dobre os seus joelhos. Ore ao Senhor. Ore nesse momento de angústia. Faça orações sinceras. Senhor, parece que o Senhor se esqueceu de mim. E comece realmente, de fato, a entender que nessa impotência, nessa vulnerabilidade que nós temos aqui hoje, que nós somos hoje, nós dependemos dEle. Então ore. Nunca deixe de recorrer ao Senhor. E por fim, lembre-se que você não está sozinho. Procure a família cristã. Procure os irmãos. Tenham essa comunhão necessária, mostrando também que não está bem. Se alguém chegar no final do culto e te perguntar como é que você está, você está bem? Responda com sinceridade. Não tenha vergonha de esconder os seus problemas, de esconder as suas dores. Nós somos uma família, a gente canta música peregrinando juntos aqui. A gente canta músicas que Deus nos comprou e que nós somos irmãos, um em Cristo, e nesses momentos a gente esquece disso. Parece que comunhão é só na alegria. Não, meus irmãos, lembre-se, nós não estamos sozinhos. Precisamos uns dos outros. Se de fato isso está acontecendo com a sua vida, não deixe de seguir isso. Por outro lado, se você tem aconselhado pessoas que estão passando por esse momento, nunca se esqueça disso também. O sofrimento ele é inevitável. Nós não podemos deixar de recorrer ao Senhor e também não podemos deixar de recorrer à família da fé. Nesses momentos de angústia, essa é a nossa saída. O Senhor, mesmo que não pareça que Ele está tão próximo de nós, mesmo que pareça que Ele se esqueceu de nós, nós devemos nos alegrar e cantar, somente pela fé. Vamos orar?
Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado por esse texto, por essa oração e por esse lamento, que demonstra o coração de alguém que está em angústia, tristeza, e pensa que o Senhor se esqueceu e virou o rosto. Senhor, se nós estamos passando por isso, se há alguém que está passando por isso, Pai, que o Senhor preencha os nossos corações daquela fé que consegue enxergar muito mais do que os nossos cálculos, Deus, muito mais do que as nossas forças, que a gente possa enxergar a obra de Cristo Jesus e lembrar que Ele passou por momentos de angústia, e lembrar que a dor que Ele passou é muito maior do que a que eu passo, e somente Ele sabe o que está alcançando o meu coração, o nosso coração, Senhor. Ô Pai, pedimos a Ti, Senhor, ilumina os nossos olhos, ilumina o nosso coração, para que a gente continue tendo fé no Senhor e se alegrando, mesmo que as situações não mudem, Senhor. Tendo fé em Cristo Jesus, sabendo que o que Ele fez naquela cruz, derramando sangue pelos nossos pecados e ressuscitando ao terceiro dia, é muito maior do que as nossas dores nesse presente momento, Pai. Precisamos de Ti. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Reverendo Márcio.